Nesta segunda parte, nós vamos dar continuidade à explicação do tipo textual narrativo. Nós vamos ver os elementos desse tipo textual. Bem, o primeiro elemento do tipo textual narrativo são os personagens. Então, uma narrativa deve apresentar personagens humanos ou humanizados. Os personagens são os seres que atuam, que vivem a história. Quando a história é encenada, os personagens são os atores e atrizes, como acontece nas novelas. O próprio narrador, ele pode participar de uma narrativa, de uma história. E aí, nesse caso, nós vamos ter o narrador personagem, que nós vamos ver mais à frente. Então, em toda narrativa, nós vamos encontrar personagens, e esses personagens podem ser humanos ou humanizados. Além disso, você já deve ter ouvido falar em protagonista, antagonistas, aliados. Existe uma certa hierarquia entre os personagens. Os actantes principais, os protagonistas e os antagonistas, são os responsáveis pela ação principal, seja como agente, seja como paciente. E os personagens secundários, actantes secundários, são os aliados e oponentes, auxiliam ou contrariam na realização das ações. Então, se nós temos um texto curto, nós vamos ter pouquíssimos personagens. Se nós temos um texto mais longo, como por exemplo uma novela, um romance, nós vamos ter inúmeros personagens, protagonistas, antagonistas, nós vamos ter os aliados, os oponentes, até para poder dar conteúdo ao texto, né? Para esses personagens vivenciarem os fatos, os acontecimentos. Outro elemento do tipo textual narrativo é o foco narrativo. Toda narrativa tem um narrador, que não pode ser confundido com o autor do texto. O autor é aquele que assina o texto, é aquele que escreve. O narrador é aquele que coloca a história em cena, que a organiza. Pode adquirir diversas identidades, segundo relate uma história real ou fictícia, podendo o próprio autor, sem disfarce, assumir a narração de uma história ou passar essa responsabilidade para um personagem. Vejam os exemplos que vocês encontram na página 129 e 130. O primeiro exemplo é um pequeno trecho do poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Então começa assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Vejam que os verbos nesse pequeno trecho, eles estão na primeira pessoa. Vi, quem? Eu. Então aqui eu tenho um narrador de primeira pessoa, que exerce o papel de personagem. Então, se ele é personagem, se ele participa dessa história, ele não é onisciente, ou seja, ele é não onisciente, porque ele não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, porque ele faz parte dessa história, então ele participa da história. A não onisciência significa isso, significa que ele não sabe de tudo que vai acontecer dentro da narrativa, porque ele é personagem, ele está vivendo cada parte da história à medida que ela vai acontecendo, tá? Então, aqui nós temos um narrador em primeira pessoa, e esse narrador, ele desempenha o papel de personagem. Esse narrador não significa que é o Manuel Bandeira, não. Manuel Bandeira é o autor do texto. O narrador é aquela voz que fala dentro do texto. No outro exemplo, nós temos aí um gato morto de fome, capturou um galo e ficou imaginando uma boa desculpa, qualquer que fosse, para que seu desejo de devorá-lo fosse justificado. O gato, então, acusou o galo de causar aborrecimentos aos homens, já que cantava à noite e não os deixava dormir. Observe que os verbos nesse pequeno trecho, eles estão na terceira pessoa. Capturou, ficou, para que seu desejo de devorá-lo fosse justificado, acusou, já que cantava à noite e não os deixava dormir. Então aqui nós temos um narrador que não é personagem do texto, tá? É um narrador em terceira pessoa, que ele observa a história, ele sabe de tudo que vai acontecer, por isso que ele é um narrador onisciente, e conta aquilo que ele visualiza, e conta aquilo que ele está presenciando. Então é um narrador em terceira pessoa. Na página 130, vocês encontram um outro texto, um outro exemplo, mostrando essa questão do foco narrativo. É o exemplo B. Vejam só.
Nunca vi bicho mais feroz do que o homem, animal que vive armado. Nem gosto de falar. Tive um amiguinho japonês, cachorro bem entendido, que contava de 2 cidades de seu país completamente destruídas por uma tal bomba atômica. Trabalho de americano. Gente que dizem gostar muito de cachorro. Morreu gente e cachorro naquelas explosões de dar pena. Esse texto, no exemplo B da página 130, foi escrito por Orígenes Lessa. Só que é um texto que nós temos um narrador que é personagem, mas esse personagem é um cão, é um vira-lata. Tanto que o título do texto é Confissão de um Vira-Lata. É um cão vira-lata que conta a história. Então, observe que o autor do texto é Orígenes Lessa. O narrador do texto, que também é o personagem do texto, é um cão vira-lata, ok? Então, por aí, nesse exemplo B, a gente percebe nitidamente a diferença entre narrador e autor. Autor é aquele que escreve o texto. Narrador é aquele que fala, que é aquele que vai contar essa história. Não necessariamente é esse autor que escreve o texto. O narrador é quem entra no texto para contar a história. E pode ser um narrador em primeira pessoa, se ele for também personagem, e em terceira pessoa, se ele só observa a história e conta. Outro elemento do tipo narrativo é a presença do discurso. O narrador dispõe de várias formas para apresentar a fala dos personagens. Quando o narrador apresenta a fala da personagem de modo integral, sem interferência, diz-se tratar de um discurso direto. E para registrar esse discurso direto, o narrador utiliza verbos ditos ilocucionais. Então, por exemplo, falar, dizer, perguntar, retrucar, seguido de 2 pontos de travessão na linha seguinte. Também é comum a separação da fala das personagens por meio de aspas, no lugar dos travessões. Então, vejam só, na página 131 vocês têm um exemplo. O gato, não tendo um argumento melhor, respondeu ao galo. Então, é o próprio gato que está dizendo, olha o discurso direto. Apesar de você não ter uma boa desculpa, eu não posso ficar sem jantar. Só que, além do discurso direto, o narrador também pode utilizar o discurso indireto. Nesse caso, em lugar de apresentar a fala das personagens, tal como ocorre no diálogo, o narrador vai reconstruir, por meio da sua linguagem, o que os personagens teriam dito. Então, eu poderia dizer assim: o galo se defendeu, dizendo que não cantava à noite, mas nas primeiras horas do dia, e que fazia isso em benefício dos homens, pois assim eles podiam acordar cedo para irem ao trabalho. Então vejam que nesse caso o narrador reproduz em terceira pessoa o que o galo respondeu ao gato. Então, se fosse o discurso direto, seria: o galo se defendeu dizendo que eu não canto à noite, eu canto só nas primeiras horas do dia. É o próprio galo que está dizendo. Agora, quando o narrador diz: o galo se defendeu dizendo que não cantava à noite, mas que cantava apenas nas primeiras horas do dia, aí não é mais o galo que fala diretamente, é o narrador que fala, que reproduz a fala do galo. Então, nesse caso, nós temos o discurso indireto. Ainda existe o discurso indireto livre, em que há a combinação de diferentes pontos de vista. O narrador insere falas, pensamento das personagens no seu próprio discurso, dificultando a identificação precisa de quem seria o responsável pelo que está sendo dito, narrador e personagem. É quando num texto você não consegue identificar quem está dizendo, se é o narrador ou se é o personagem. Nós temos um exemplo desse na página 132, retirado do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Outro elemento do tipo narrativo é o tempo. O tempo em uma narrativa pode ser definido como a duração da ação, pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é submetido a uma série de divisões, servindo como ponto de referência nos intercâmbios comunicativos. Apresenta os fatos de acordo com as ordens dos acontecimentos. É muito comum, por exemplo, em textos jornalísticos, em que eu preciso da ideia exata de quando os fatos acontecem. Agora, o tempo psicológico é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada, ou seja, é o tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou dos personagens.
Quando, por exemplo, uma narrativa, uma novela, volta no tempo por meio das recordações do narrador. Nós vamos ter, então, flashback. Esse flashback, então, é o tempo psicológico, ou seja, nós estamos num tempo cronológico fazendo a recordação, às vezes, de um ano inteiro ou de 10 anos, de algo que aconteceu há 20 anos atrás. Então, aí, dentro do tempo cronológico, nós vamos ter o tempo psicológico, que não é medido segundo a passagem do tempo real que nós estamos vivenciando. O tempo psicológico eu posso ter em 10 minutos, relembrar 10 anos da minha vida. Então, aí, esse tempo psicológico que não é medido por uma ordem natural, de uma passagem natural do tempo, ou seja, que é medido por meio da sensação, da recordação, por meio dos sentimentos, é o tempo psicológico. Às vezes nós estamos fazendo uma atividade tão agradável, uma criança às vezes está envolvida numa brincadeira que ela diz assim, ué, mas já acabou só esse pouquinho de tempo? Ela ficou 4 horas naquela brincadeira, mas para ela estava tão agradável que parece que aquele tempo passou em 10 minutos. Né? Então, o tempo psicológico para ela foi um tempo de 10 minutos, mas o tempo cronológico foi um tempo de 4 horas. Da mesma forma, quando uma pessoa, por exemplo, é sequestrada, ela pode ter ficado sequestrada, um sequestro relâmpago, ela pode ter ficado sequestrada apenas 30 minutos, mas para ela, esse tempo de 30 minutos, que seria o tempo cronológico, parece uma eternidade, que aí é o tempo psicológico. Aqueles 30 minutos se transformam em 10 horas, em 24 horas, em função de ser um momento desagradável. Então, o tempo cronológico é aquele real, medido pelas horas, pelos minutos, pelos segundos. O psicológico é aquele vivenciado, sentido, tá? É aquele que você consegue recuperar 10 anos em 1 hora de tempo cronológico. Outro elemento do tipo narrativo é o espaço, é o lugar em que a narrativa ocorre. Quando a narrativa é longa, as ações podem se desenrolar em vários ambientes. Em alguns textos, como as fábulas, nem sempre o espaço é especificado de forma explícita. Às vezes esse espaço, então, fica subentendido. Outros textos, como as notícias, precisam indicar o tempo e espaço com precisão para dar mais credibilidade e valor de verdade ao enunciado. Ou seja, dizer onde aquele fato, onde aquela situação aconteceu. O enredo é a própria história narrada. Enredar significa tecer, entrelaçar os fatos. Os enredos, ora se organizam sobre um ponto de vista dos personagens, ora sobre o ponto de vista das ações. Às vezes não é dada uma solução para o problema apresentado. Então, eles podem ser desenvolvidos de várias formas. Nós vamos citar 2 tipos de enredos que vocês encontram na página 134. Primeiro, eu posso apresentar um enredo em que eu apresento um problema aos personagens e nós vamos ter o desenrolar, a solução para esse problema e o final encontro da solução. Mas eu posso ter um enredo mais complexo, mais estendido. Então, eu posso apresentar uma situação inicial em que os personagens e o espaço são apresentados, fazer uma introdução. Eu posso mostrar a quebra dessa situação inicial em que um acontecimento modifica a situação apresentada. Depois, o estabelecimento de um conflito em que surge uma situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. Depois, o desenvolvimento em que se busca uma solução para esse história. O clímax é em que o ponto de maior tensão da narrativa. E a conclusão em que tudo se reorganiza segundo um novo equilíbrio. Então, quando as histórias são mais curtas, normalmente nós vamos apresentar o problema, a busca da solução desse problema e a solução final. Quando as histórias são mais longas, como os romances, contos longos, os filmes, né? Nós vamos ter essa situação inicial, a quebra dessa situação, o estabelecimento de um conflito ou de vários conflitos, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. As novelas, por exemplo, apresentam mais de um conflito, apresentam mais de um clímax, mas eu tenho o clímax principal, que é o que vai acontecer, que é o que acontece no final da história.